Olá, amigos da Solar TV, mais um Solar TV Entrevistas começando aqui para vocês. E hoje recebendo nada mais nada menos que uma grande empresa de inversores do mundo, conhecida pela sua tecnologia globalmente, a SMA. E vou conversar aqui um pouquinho com César Kobayashi, que ele é gerente de vendas no Brasil. Correto, César? Seja bem-vindo. Perfeito, Ricardo. Bom dia, muito obrigado aí. Isso aí, César Kobayashi, gerente de vendas. Legal, seja bem-vindo. Bom, todo mundo conhece a grandeza da SMA aí no mundo, né? É uma marca que se destaca muito globalmente, em vários países, vem com destaque muito grande. E também no Brasil não poderia ser diferente, também teve seu reconhecimento aqui no Brasil por sua qualidade, né? A origem da SMA é alemã, é isso, César? Isso, a SMA ela é uma empresa alemã, né? Então, para quem não conhece, ela está no mercado aí de energias renováveis desde 1981. Então, é de fato uma empresa pioneira nesse mercado, né? Pioneira em fotovoltaico, pioneira em energias renováveis. Então, além, é claro, de fotovoltaico, a gente tem aí outras soluções, por exemplo, o storage, né? Então, a SMA sempre aí vai ter esse protagonismo, né, nesse mercado. E como o fotovoltaico aí, ele já está bem consolidado na Europa, em outros países, no Brasil, a gente está aí tendo uma crescente, né? Uhum. A SMA já está começando em outros mercados, né? Então, acho que seria até interessante a gente falar um pouquinho da parte de digitalização também, Com né? certeza. Isso aí vai afetar bastante o mercado e vai criar aí também novas demandas, né, Ricardo? Exatamente. Bom, tem muita coisa bacana para a gente conversar aqui. Então, assim, hoje eu já conversei com alguns players também do mercado, outros fabricantes, e a ideia é a tendência, futuro da tecnologia dos inversores de corrente contínua para corrente alternada, inversor solar, né? Então a gente fala que o inversor ele está evoluindo muito, não é isso, César? Ele deixou só de ser um simples inversor para ter mais tecnologia ali, agregar mais funções dentro de um inversor. Fala um pouquinho para a gente, César, sobre isso e sobre a tecnologia SMA. Sim, para você ter uma ideia, né, o primeiro inversor que a SMA lançou era praticamente um inversor por fase, com uma potência bem baixa, então você tinha que conectar aí vários inversores para você chegar num inversor só, né, no inversor residencial. Então aquele primeiro inversor lá, ele era aí praticamente um inversor grande já, mas com uma potência bem baixa, né? Então, hoje a gente já tem aí inversores bem menores, né, muito mais compactos e bem mais eficientes. E não só faz a conversão CC para CA, né? Claro que essa aí é uma das principais funções, mas hoje o inversor ele é toda a base, né, de um sistema fotovoltaico. Então tem também toda a parte do monitoramento e os softwares hoje eles são bem mais inteligentes também, né, Ricardo? Então, quando a gente fala de software, a gente fala de otimizações que a gente consegue com esse software sem a necessidade de ter um hardware, né? E isso aí é bastante útil para o inversor porque tem menos componentes, né? Legal, quer dizer, a gente poderia comparar com o computador, né, César, com o avanço do computador. O computador também os cases de computador eram bem maiores, né, e eles foram diminuindo cada vez mais, né, e a tecnologia muda a questão de você trocar hardware por software, né? Então quando você consegue fazer isso, você consegue diminuir o tamanho mesmo físico do inversor e ser mais eficiente. Fala um pouquinho da eficiência, César. Quando a gente fala de eficiência, né, então a SMA ela preza muito por eficiência, por performance, né, então junto com isso vem também toda a parte da confiabilidade e durabilidade do equipamento, tá? Então não adianta o equipamento ser só eficiente, né, mas ele tem que entregar aí a eficiência durante pelo menos 20 anos, né, do que é como os inversores SMA eles são projetados, né? Então a eficiência tem também, né, fora os componentes de hardware que eles têm que ser aí componentes de qualidade, né, que é o que a SMA preza bastante. O software ele também tem que ter aí eficiência. Então quando a gente fala de Shade Fix, né, que é um software, é uma patente da SMA para fazer essa correção aí mesmo em locais que tem um sobramento, né? Então isso daí a gente tem uma eficiência muito grande sem colocar componentes adicionais, né? E além do mais, a SMA também ela é uma empresa que ela foca aí, ela preza muito pela sustentabilidade, né, Ricardo? Então, que é um papel aí muito importante dentro da SMA, obviamente, né, por ser uma empresa líder nesse mercado de energias renováveis.
Então, através aí desses processos da tecnologia, a SMA também garante, né, que os produtos eles não só tenham menos materiais, menos componentes, mas também que eles sejam mais duráveis, né, e mais fáceis no serviço e também na parte da reciclagem. Então, a SMA ela sempre olha toda a cadeia de valor, né, e isso é fantástico porque a gente consegue aí reutilizar o maior número possível aí de materiais recicláveis. Então, a gente também preza bastante por isso. Isso é uma outra pergunta que eu ia te fazer, né? Porque assim, hoje são muitos componentes envolvendo na fabricação de um inversor e quando você tem um time de pesquisa e desenvolvimento grande por trás de uma empresa que fabrica um inversor, ela tem sim que ter um cuidado com o meio ambiente, cada vez mais com o uso de substâncias ou componentes que vão fazer a montagem daquele inversor. Por quê? Porque muito se diz de conceito de produto final. Quando chegar isso na etapa final e voltar isso para a natureza. Né? Isso pode ser reciclado, isso vai voltar para a linha de produção, como que é o desmonte desses componentes. Né? Então fala para a gente como que a SMA ela tem uma política de receber, de reciclar esses inversores no futuro, ou isso ainda não está definido? Sim, já é definido, isso é uma das estratégias da SMA, tá? Então, a SMA é uma das empresas que consegue fazer isso, né? Até porque a gente tem aí muitos inversores já instalados, né? Desde aí antes de 90, então já temos aí inversores que estão em operação há mais de 20 anos, para você ter ideia, né, Ricardo? Então, isso mostra toda a confiabilidade e credibilidade que a empresa passa, né? Então, sim, esse é um mercado que vai ter, né? E a SMA já está vendo isso para os próximos anos, porque sem componentes adicionais e você conseguindo aí reciclar mais de 95% de um inversor, né, você contribui muito para o meio ambiente, né? Fora que toda a fábrica da SMA também é a base de energias renováveis. Então, como eu falei, isso está no DNA da empresa, Legal. né, essa cultura de sustentabilidade. É cultural, né, César? A gente vê que É isso vem cultural. muito eu vejo muitos projetos assim na Alemanha, né? Muita iniciativa bacana com iniciativas verdes realmente, né? Não só verde da boca para fora, mas verdes que se preocupam mesmo, né? Então hoje você está me falando que a gente tem aí 95% do inversor a gente pode ser reciclado, né? No final da sua operação, mas isso hoje. Daqui a 15 anos pode ser que seja 100%. A tecnologia e novos mercados surgirão, né, César? Empresas especializadas em recolher isso e fazer o trâmite todo, né? Perfeito, Legal. perfeito. Agora você falou da eficiência, eu achei muito bacana isso quando a gente fala de um projeto, de um gerador ou de uma usina fotovoltaica, o payback tem que fazer sentido, né? O estudo financeiro ali tem que fazer sentido e o inversor tem que estar ali para durar o tempo dessa usina. Como que funciona hoje a garantia de um produto SMA? A garantia e o tempo de vida, como é que funciona isso? E logo mais eu te faço mais uma outra pergunta, se você quiser já responder também, a assistência técnica no Brasil. Tá. O inversor ele tem um papel aí fundamental no retorno, né, de investimento do cliente. Porque uma vez ele falhando, né, isso daí você já perde aí geração, consequentemente você tem que pagar a conta de energia, tá? Então, o inversor, na minha opinião, ele tem o principal papel dentro de um investimento, né? Então, por isso que é importante você investir num inversor de qualidade, né? E a ICMA, ela trabalha sim com extensões de garantias, tá? Então, no segundo semestre a gente está planejando aí até novidades com relação à parte de garantias, tá? Mas a gente trabalha aí com garantias estendidas até 20 anos dos nossos inversores, né? O padrão hoje a gente tem aí de 5 anos, tá? Isso daí em alguns países já são 10 anos, tá? A gente está fazendo um trabalho forte aí para mudar essa questão no Brasil também, né? Então é isso que a gente espera para o segundo semestre, né? Novidades com relação a esse tema também. Poxa, que legal. Bacana. A outra pergunta que você fez foi com relação ao suporte técnico, né? Isso. Então, isso também a gente tem que ter, tá? Não é porque é um inversor, o melhor inversor que tem a maior tecnologia, a melhor qualidade. Todo produto ele tem aí um índice de falha, tá? Mesmo o inversor FMA sendo baixo, né? Como a demanda está aumentando por nosso produto, a gente tem que ter um suporte técnico, né? Mas para tirar dúvidas, comissionamento, se acontecer algum defeito de fábrica, a gente ter aí um suporte que ele consiga aí fazer
toda a substituição do inversor. Então, é importante ter assistência técnica, tá? Uhum. Isso é um dos aspectos aí que eu considero quando a gente fala de qualidade de um inversor, de um fabricante, tá, Ricardo? Uhum. Então, eu gosto sempre de falar aí de confiabilidade, de durabilidade, de assistência técnica, né? Também a parte da performance, que envolve eficiência, e por último, não menos importante, né, a parte da estética e do design também, porque, pô, o cliente ele tá pagando aí 3, 4, 5 mil, né, no inversor residencial, o mínimo que ele tem que comprar é um inversor com uma estética legal aí, né, para ele deixar na casa dele e que ele consiga aí mostrar e ficar visível. Então, eu considero aí esses 5 pontos aí, fatores de qualidades aí de fabricantes de inversores, né? Legal, e a estética e o tamanho importa muito. Parece que não, mas quando você vai numa residência, às vezes falta um cantinho ali, né? um cantinho para o inversor. Então, todo o tamanho e a estética, ele ser bonito, faz muita diferença ali para compor o lugarzinho que o cliente escolheu ali para colocar o seu inversor. Né? Até brinco porque tinha alguns modelos de inversores que é tão bonito que tinha cliente que queria colocar na sala, queria colocar em lugares assim para mostrar que tinha ali, né? É uma brincadeira, claro, mas é isso mesmo. O design do produto faz muita diferença. Eu trabalhei também, Ricardo, como integrador, né? Então, na parte comercial aí, visitando muitos clientes por dia, né? Muitos deles residenciais. Cara, grande parte aí gostaria de ver como que é o inversor, como que ficaria na sua casa. Então, fica até a dica aí para os integradores, né? O cliente, ele gosta aí de mostrar isso aos vizinhos dele, né? Então, o inversor aí com uma estética aí tem que ter... É um dos pontos aí que eu considero importante aí na hora de você vender para o cliente, né? Agora, César, me fala uma coisa. Quando a gente identifica o cliente comprou, instalou lá o seu sistema, aí aparece uma falha. Claro que o índice de falha é baixo no SMA, mas se aparece uma falha, como é que é feito, e se essa falha for identificada que foi um problema do fabricante, como é que é feito o reparo disso, a troca disso? Porque o cliente vai ficar um gap ali de geração, né? Então, para ser mais eficiente, ser rápido, como é que vocês trabalham com isso? Hoje a gente tem aí, graças à internet, né, muito mais agilidade nesse aspecto, né? Para você identificar qual que foi a falha, para você identificar se de fato é um defeito do produto, tá? Então, hoje a internet nos ajuda muito, e o monitoramento do inversor, ele consegue mostrar muitas informações, né, de falhas. Então, você ligando para o nosso suporte técnico, né, da SMA, que se chama Ideatec, você abre um chamado, eles já resolvem isso de uma forma instantânea, eles têm até ali metas para isso, tá? Então eles não podem ultrapassar aí de horas para passar a solução, né? E uma vez que foi identificado aí que foi falha do produto, né, o cliente já manda para a Ideatec, né, o nosso suporte técnico, e eles têm aí um prazo para fazer a substituição desse equipamento, né? O que acontece é que no Brasil ainda a taxa de falha dos produtos eles são um pouco maior justamente por conta de erros de instalação, né? Isso não falo só com os inversores SMA, mas com outros inversores, placas, e a gente está aí no processo de amadurecer o mercado, né? E a tendência é que esses erros eles venham a diminuir, né? Com a experiência dos integradores e com os webinars que a gente vem fazendo aí também para qualificar cada vez mais. Exatamente. Né? Então, hoje eu considero aí que o suporte técnico nosso ele tem bastante agilidade para fazer todos os processos, tá? É bem organizado e então o suporte técnico é bem importante, né, o Ricardo? Com certeza. E o suporte técnico faz toda a diferença. Pode ter boas marcas de inversores no mercado brasileiro, mas não é só analisar o datasheet, se ele faz isso ou aquilo. Vai um pouco além. Ao pós-venda faz muita diferença. Isso é muito legal, né, César? Você poder acessar remotamente o inversor e identificar se a falha de uma má instalação, de uma instalação mal feita, ou se o problema realmente é algum componente do inversor, sem ter o custo do deslocamento daquele integrador até o local, ou tirar o inversor, né? Você consegue fazer isso tranquilamente. É isso, César? Tanto é que hoje não tem mais display, né, Ricardo? Então, se você for ver os novos inversores,
a tendência é que todos os fabricantes trabalhem com inversores sem display, né, nesses novos modelos, nova família, justamente porque a gente faz tudo pelo celular, pelo computador, então não há mais necessidade de ter display, que era um ponto de falha. Tá? Display certamente não vai ultrapassar aí 10 anos de vida útil, né? Entendi. Exatamente. Isso é uma tendência em todos os fabricantes. Agora, Exato. César, agora vamos falar um pouquinho de tecnologia dos inversores também, né? Dando continuidade aqui. O que nós temos de diferencial? Eu vi que você tem a tecnologia Shadow Fix, é isso? É da SMA essa tecnologia. É Shade Fix, né? Então, Fix. hoje eu falaria que a SMA aí, né, se a gente for falar de tecnologia, a gente tem duas patentes muito importantes, né, os nossos inversores, que faz toda a diferença, tá? Primeira, igual você falou, é o Shade Fix, né, que ele é uma otimização a nível de string, é o nosso software, né, que faz isso daí. Então, quando a gente fala de MPPT, é um MPPT avançado, tá? Um MPPT inteligente, um pouco diferente aí dos outros do mercado. É uma patente da SMA, que a SMA trabalha aí desde 2010 nisso daí, né? E esse ano a gente lançou a atualização de firmware do Shade Fix. Então antes tinha até um outro nome, agora a gente mudou o nome e aproveitou e otimizou ainda esse algoritmo, né? Que é o que faz essa busca pelo ponto de máxima potência de uma forma mais eficiente, né? Então o próprio software ele consegue identificar aí quando está sombreado e ele consegue até otimizar a geração, né? Se for comparado aí com inversores que não têm esse MPPT avançado. Legal. Então, é uma tecnologia muito importante, tá? E o cliente ele não precisa mais ter medo, né? De ter aí sombramentos parciais no seu sistema. Né? A perda ela vai ser muito menor do que seria se fosse um outro inversor. Bacana. E outra patente da SMA que é extremamente importante, né? Que quando a gente fala de ventilação, principalmente nos inversores trifásicos, né, comerciais, nos inversores maior, a gente chama de OptiCool. Então, a OptiCool é a nossa ventilação aí forçada, que faz aí o resfriamento do inversor, tá? Então, sabe qual que é a principal o ponto de falha do inversor, a principal causa, Ricardo? A principal causa aí de um componente dentro do inversor falhar. Eu acho que é o aquecimento. Não só aquecimento, mas os ciclos térmicos. Então, é quantidade de ciclo térmico. Tá? Entendi. Então, a ventilação é importante não para resfriar o inversor, e sim para manter a temperatura constante. Tá. Então, quanto maior esfriar e aquecer, pode romper uma peça, uma conexão, é isso? E isso diminui a vida útil. Tá? Dos Legal. capacitores, dos GBTs. Então, isso é um diferencial do SMA, né? Tá. Você ter essa patente que faz uma ventilação de uma forma constante. Né? Tá. Ele consegue entender a temperatura interna do inversor e tenta manter uma temperatura constante no inversor. Isso, então o ventilador aí ele vai mudando a velocidade, né, conforme a temperatura for aumentando, então ele vai resfriando. Então, pessoal, aí quando vocês se depararem com um inversor instalado no mercado, o César vai me corrigir se eu estiver errado. Às vezes o barulho da ventoinha ali, do ventilador do inversor pode variar conforme o dia. Por quê? Isso para garantir uma maior vida útil do teu produto. Porque se ele fica parado ali numa constância, talvez ele tenha uma flutuação ali na temperatura interna dos componentes ali. Né? E aí, claro, né? Isso é um dos fatores principais que pode levar a uma redução na vida útil. Né? O mau comissionamento é outro. Né? Se você instalar errado, também você pode forçar o teu inversor a processar de uma maneira que vai comprometer a vida útil dele. Mas isso é muito legal, essa patente da SMA. Isso, por que os residenciais a gente não considera, tá, essa patente? Porque não há necessidade, tá? Como a gente trabalha com a menor potência, uma menor tensão, né? A ventilação passiva do inversor, né, a dissipação de calor, é o suficiente. Né? Então você pode ver que os inversores monofásicos da SMA é zero ruído. Né? Então, a gente até pergunta para você se, cara, faz barulho inversor? Os SMA você pode falar que não faz. Legal, bacana. Poxa, que legal, César. E agora uma pergunta para o César. O que você considera, agora pensando em cidades do futuro, César? O que o César enxerga que faria diferença na geração distribuída de energia?
Olha, é um mercado que eu sou praticamente apaixonado, né? Então eu gosto muito de novas tendências, novas tecnologias. A gente sabe que o mercado aí ele está em mudanças, tá? Então a tendência é a digitalização. Então quando a gente fala que o consumidor ele não vai ser mais só um consumidor, né? E sim um produtor. Então a gente chama isso aí de prosumidor, né? A gente vê que o cliente, né? Ele vai ter um papel muito importante, o consumidor ele vai ter um papel muito importante nisso tudo. Uhum. Então, a SMA, como eu falei, ela é pioneira na parte de fotovoltaica e ela também já está aí se preparando para ser pioneira na parte de digitalização, né? No setor aí que vai integrar todas as fontes de energias renováveis. Exatamente. A gente tem até uma startup aí que se chama Coneva, que faz isso só, né? Então, quando a gente fala de fotovoltaico, que é a base, a gente fala de storage, tá? Storage, isso vai abrir um leque muito grande de oportunidades, né? Tem muitas aplicações possíveis para storage, então, só falando algumas delas, quando a gente fala de energy shifting, né, que você consegue aí mudar de energia de storage em horários picos, demandas, né? Backup, a gente tem aí peak load shaving para você absorver esses picos e compensar os déficits, serviços de rede para fazer estabilização da rede de gerenciamento. Então, a gente tem muitas soluções de storage, e isso vai precisar, claro, de uma plataforma única, né, para você monitorar tudo. Né? Então, fora o fotovoltaico, o storage, toda a parte de veículos elétricos, né, então que isso já está crescendo bastante lá na Europa e em outros países, tanto a nível residencial quanto para comércios também. Aplicativos inteligentes, então a SMA tem aí aplicativos com realidade aumentada, né, que você consegue com QR Code, né, tirar uma foto, identificar aí falhas, para ver o que você tem que substituir de peças gastadas, né, quando a gente fala de inversores de maior porte. E tudo isso numa plataforma única, né, que você vai conseguir aí em um sistema só visualizar todas as fontes de energia, tá? Fotovoltaico, storage, aquecimento, veículo elétrico. Então, essa é a tendência, né? E a SMA está investindo bastante nessa parte de digitalização. Como eu falei, ela vai ser pioneira nesse mercado aí, e é a estratégia da SMA até 2025, tá, Ricardo? Que legal, isso que legal. Tá lá no site. Quero acompanhar isso até lá. Sim, vai ter uma mudança aí. É muito legal isso, né? Quando você falou do prosumidor, você produzir e consumir, eu acho que é um grande avanço para a humanidade, né? Você tirar a detenção de grandes centros de produções, né? A produção centralizada de tudo, alimento, comida, energia, e passar para a mão das pessoas, isso vai fazer muita diferença. O gerenciamento disso vai mudar muita coisa, né? Então você poder gerenciar a tua própria energia, e no futuro você poder, sobrou energia aqui com backup, eu consigo enviar para outro local, ou hoje a gente não fala em venda de energia, mas a troca de créditos, e isso for via app muito rápido, isso vai ser um grande avanço mesmo, muito legal. E bateria, vocês estão bem avançados com a questão do backup, né? Sim. A gente lá na Europa, ano passado aí já chegamos a mais de 2 GB, né? Só de inversores storage, então também é na liderança nesse mercado aí, né? Que a gente tem que aí também agora enxergar o oceano azul, né, Ricardo? Com certeza. Inversores aí aqui a gente tem bastante já, e a gente tem que fugir um pouquinho desse mercado. Lógico, a gente vai continuar com os nossos inversores aqui, mas estamos aí explorando outros mercados, que certamente aí vai ser um mercado do futuro próximo, né? Com certeza. Eu acho que, né, para quem não sabe, a geração eólica e solar, ela é intermitente, é isso, né, César? Então, Exato. Uma das questões que se discute no mercado pessoal, ela não é constante, ela não é uma produção constante de energia, então ela, claro, o sol não está à noite, né? Então o vento não está toda hora, então por isso que a questão do avanço da tecnologia de backup, do uso de baterias mais avançadas e a integração com uma plataforma tecnológica vai fazer muita diferença na matriz energética mundial, correto, César? Exato. E aí entra até outra vantagem nisso daí, Ricardo, que os inversores SMA, eles são o que a gente chama de future proof. Então eles são já adaptados para você fazer um upgrade com o sistema storage, tá? Então
Isso é muito interessante também, né? Você não precisa comprar um outro inversor, só fazer um upgrade no seu sistema que você consegue aí ter o storage na sua casa, Para né? qualquer linha de inversor. Para qualquer linha de inversor, Tá. exatamente. Então quer dizer que se eu compro um SMA hoje e daqui a 4 anos, ou 3, ou 2, eu Você decido quer colocar... fazer um backup, eu consigo fazer com SMA. Exatamente, exato. Poxa, que legal isso. Isso Porque colocar um outro inversor, um outro componente, às vezes sai o preço de um inversor, né? Então não faz muito essa é a sentido. diferença, né? Porque quando a gente fala de inversor híbrido, você não tem muita flexibilidade, né? Para fazer um upgrade, colocar mais placa. Agora, com o sistema SMA, né, você simplesmente faz um upgrade aí de uma forma mais flexível, né? Legal, bacana. Bom, pessoal, hoje eu conversei um pouco aqui com o César, da SMA. Ele é gerente de vendas lá da SMA. César, muito obrigado por sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui na Solar TV. E claro, você integrador que queira saber mais algum detalhe específico que a gente não conversou aqui, o César sempre vai ser bem-vindo aqui na Solar TV e sempre você pode trazer aqui as suas informações aqui que eu vou levar até o César. César, muito obrigado. Obrigado eu pela oportunidade, Ricardo, e fico aguardando aí para uma próxima vez. Com certeza. Um Obrigado, abraço. até.